mundo onde o tempo não era contado em horas, mas em estações. Onde o mapa não era desenhado em papel, mas gravado na memória dos que caminhavam sob o sol inclemente do deserto. Os aborígenes australianos, os primeiros guardiões desta terra imensa e antiga, não viam a natureza como algo a ser dominado, mas como um parente sagrado. As terras tradicionais do povo de Djingali se estenderam pelas planícies e florestas do norte da Nova Gales do Sul, na Austrália. Ali, por gerações, eles construíram uma cultura rica e resiliente, em profunda harmonia com o ambiente. Por mais de 65 mil anos, eles prosperaram sem cercas, sem arados, sem os símbolos que hoje associamos ao progresso. Em vez disso, sua riqueza era medida pelo conhecimento. Saber onde a água se escondia nas raízes das acácias, quando as nozes de cicadáceas estariam prontas para ser colhidas, como ler as nuvens para prever a chegada das chuvas. Neste episódio nós vamos seguir os passos do Djingalais, cuja história é uma dança delicada com os ciclos da Terra. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você pensa sobre sobrevivência, inovação e o verdadeiro significado de harmonia. Porque esta não é apenas uma história sobre o passado. É um espelho que reflete perguntas urgentes para o nosso futuro. O que perdemos quando nos afastamos da sabedoria da Terra? E o que ainda podemos recuperar? Para os Djingali, o ano não começa em janeiro, mas com o primeiro trovão que anuncia a estação chuvosa. É quando os alagados, antes secos, se transformam em jardins aquáticos. Os lírios d'água emergem como estrelas brancas na superfície, e suas raízes, os corvos, tornam-se a base de alimentação por semanas. Mas aqui está a magia. Eles nunca colhem tudo. Sempre deixam uma parte para garantir que, no próximo ano, os lírios voltem. É um contrato não escrito com a terra, um pacto de reciprocidade que desafia a nossa lógica de extrair até o fim. Quando as chuvas cessam, a migração começa. Homens, mulheres e crianças caminham por dias até as bordas das terras úmidas, onde os inhames selvagens e os corvos do junco de espinho os esperam. As mulheres cavam com paus afiados, ensinando às crianças como identificar as plantas mais nutritivas. Os homens caçam cangurus, mas só o suficiente, nunca além do que o grupo pode consumir. E assim, estação após estação, os Djingali nos mostram que a adaptação não é sobre resistência, mas sobre fluidez. Como diz um ancião, a terra fala, só precisamos parar para ouvir. Mas nem sempre a terra é generosa. No auge da seca, quando os inhames se esgotam e os animais se escondem, os Djingalais enfrentam seu teste mais difícil: as nozes de cicadáceas. Cruas, essas nozes são veneno puro. Seu consumo causa paralisia e até a morte. Mas os anciãos conhecem um segredo: lavá-las repetidamente, depois enterrá-las na areia úmida por semanas e finalmente assá-las no fogo lento. É um processo que exige paciência e precisão. Um erro e a refeição vira tragédia. Por que arriscar? Porque nestas nozes está uma lição profunda. Até o que parece perigoso pode se tornar sustento quando tratado com conhecimento. Enquanto nós descartamos o que não entendemos, os aborígenes transformam obstáculos em oportunidades.
E assim, geração após geração, eles nos lembram a verdadeira inovação não está na tecnologia, mas na sabedoria de quem observa, aprende e respeita. No grande deserto arenoso, onde os olhos não treinados veem apenas vazio, os aborígenes encontram um banquete. Mais de 70 plantas, das sementes de milheto às raízes de acácia, são colhidas com precisão cirúrgica. As mulheres coletam junça, transformando seus tubérculos em farinha. Os homens extraem mel das flores do butch, seguindo abelhas nativas como guias. Cada planta tem seu momento certo, seu ritual de colheita. Nada é desperdiçado. Folhas viram remédios, cascas se tornam cordas, até os espinhos são usados como agulhas. E nas terras centro-sul, algo ainda mais extraordinário. Áreas onde os rizomas de junco são manejados de modo a brotarem ano após ano, quase como uma lavoura, mas sem semeadura. Os antropólogos debatem: seria isso o início da agricultura? Ou uma forma tão avançada de coleta que confunde nossas categorias? Uma coisa é certa: enquanto nós lutamos contra a terra, eles dançam com ela. E nesta dança, encontram abundância onde outros só veem escassez. Mas nem todos os desafios enfrentados pelos Djidjingali vieram da terra. Com a chegada dos colonizadores europeus, um novo tipo de veneno se espalhou. Um que não podia ser lavado, enterrado ou assado. A colonização trouxe consigo a perda de terras sagradas, a destruição de modos de vida milenares e a imposição violenta de uma cultura estrangeira. A violência física, as doenças desconhecidas e a discriminação sistemática devastaram a população de Djidjingali. Famílias foram separadas à força, crianças arrancadas de seus pais para serem civilizadas em instituições distantes. Práticas culturais foram proibidas, línguas silenciadas, histórias queimadas junto com os acampamentos. A terra, aquela mesma que os sustentava há 65 mil anos, foi cercada, vendida, explorada. E no entanto, assim como nas nozes tóxicas, os Djidjingalis encontraram uma forma de transformar o veneno em sustento. A resistência assumiu muitas formas. Nas missões religiosas onde eram forçados a adotar nomes cristãos, mantinham seus verdadeiros nomes em segredo. Nas reservas onde eram proibidos de falar sua língua, ensinavam-na às crianças em sussurros. E quando o governo australiano declarou que os aborígenes não eram seres humanos o suficiente para serem contados no censo, eles continuaram contando suas próprias histórias nas rochas, nas canções, nos sonhos. A luta pela terra nunca cessou. Nos anos 1960, quando o mundo descobria a Lua, os Djidjingalis travavam batalhas nos tribunais para provar que sempre souberam onde estava seu lugar. Aqui. Em 1976, o Aboriginal Land Rights Act devolveu parte dos seus territórios, mas a cicatriz permaneceu. Hoje, os Djidjingalis ainda enfrentam as consequências da colonização: pobreza, discriminação, a ameaça constante da mineração em suas terras sagradas. Mas também celebram vitórias. Festivais de dança tradicional reúnem centenas. Artistas levam suas pinturas para galerias em Sydney e até Nova York. Linguistas trabalham com anciões para salvar línguas à beira do esquecimento. E toda vez que uma criança de Djidjingali aprende a preparar as nozes de cicadácea, lavando, enterrando, assando com cuidado, ela não está apenas aprendendo a sobreviver, está aprendendo a resistir. Porque a história do Djidjingali não é só sobre o que foi perdido,
é sobre o que foi guardado. E, como as nozes que matam ou alimentam, depende apenas de como escolhemos tratá-la. Hoje essa sabedoria ancestral está no centro de uma revolução silenciosa. Os Djindgali não apenas preservam seus conhecimentos, os reinventam. Em escolas comunitárias, crianças aprendem matemática, contando sementes de bush tomato e química extraindo pigmentos de ocres. Universidades ocidentais, finalmente, começam a reconhecer o que os anciões sempre souberam: que seu manejo ecológico pode ensinar ao mundo a sobreviver às mudanças climáticas. A arte tornou-se arma política. Pinturas que antes decoravam cavernas, agora viajam ao mundo em exposições, contando histórias de perda e resistência. Músicos misturam os digeridos com eletrônica, criando pontes entre eras. Cada tela, cada nota, é um ato de soberania. A luta pela devolução das terras continua, não como propriedade, mas como parente. Em 2021, após 40 anos de batalha legal, os Djindgalis recuperaram parte dos seus territórios sagrados. A vitória veio com lágrimas. Muitas das pessoas que iniciaram esta luta já não estavam vivas para pisar novamente naquela areia. Mas o retorno é só o começo. Nas áreas recuperadas, combinam técnicas ancestrais com monitoramento por drones. Usam queimadas controladas, como sempre fizeram, para prevenir incêndios catastróficos, enquanto mapeiam rotas de migração de cangurus com GPS. O passado e o futuro, enfim, conversam. Nas cidades, jovens Djindgalis enfrentam outro deserto, o do concreto. Mas mesmo lá, plantam resistência. Cantam canções de colheitas em estações de trem, organizam mercados de bush food em Sydney. Lutam nas cortes usando tanto a lei branca quanto a lei do sonho. Seu maior ensinamento? Que sobreviver não é suficiente. É preciso florescer, como as acácias que despertam após décadas de seca. A história dos aborígenes australianos não é um conto sobre o passado, é um espelho. Nele, vemos refletidas nossas próprias escolhas. A pressa contra a paciência, o consumo contra a reciprocidade, a conquista contra a escuta. Eles nos mostram que a verdadeira sustentabilidade não vem de tecnologias brilhantes ou promessas políticas, mas de um diálogo íntimo com a terra, onde cada colheita deixa raízes para o futuro, cada migração segue antigos pactos com as estrelas. Cada desafio revela que até o veneno pode nutrir, quando tratado com sabedoria. O fogo que nunca se apaga. A resistência de Djindgali é mais que sobrevivência, é alquimia cultural. Transformar o dor em arte, exílio em educação, terra roubada em território reconquistado. Seu segredo? Entender que cultura não é museu. É fogo que precisa ser alimentado, compartilhado e renovado. O chamado do tempo do sonho. Enquanto o mundo debate sustentabilidade, os Djindgali vivem a resposta. Gestão do fogo, banco de sementes, justiça climática. Seu convite. Da próxima vez que sentir um mundo acelerado demais, lembre-se. Em Harmon Land, um ancião ainda lê o tempo nas asas dos insetos. No deserto, crianças colhem histórias junto com inhames. Nas cortes, jovens falam a língua dos colonizadores para defender a língua dos pássaros. Escute. O que parece silêncio é voz. O que chamamos de passado é semente. E no coração da Austrália, o tempo do sonho ainda pulsa, esperando que nós finalmente aprendamos a sonhar juntos.